paz do Senhor a todos. Estou aqui com o tema A Parábola do Mordomo Infiel. Estarei lendo o livro de Lucas, capítulo 10 em diante, que se diz assim: Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Aqui Jesus cita o exemplo deste homem que, mesmo seja um homem ímpio, mas era um homem que tinha uma decência no seu modo de viver, foi um homem prudente. E aqui Jesus ainda relata dizendo que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. O que Jesus quer dizer com isso? Que por mais que este homem não conhecesse a Jesus, os seus princípios bíblicos, mas era um homem que tinha um caráter íntegro, que mesmo não conhecendo a palavra de Deus, a sua forma de se viver, de se comportar com aqueles que estão à sua volta, foi totalmente justa, mesmo o rapaz sendo ímpio. Aqui Jesus deixa bem claro que os filhos das trevas têm mais prudência do que os filhos da luz. O que quer dizer prudência? Prudência é você agir corretamente, cumprir com as suas obrigações com aqueles que estão aqui na terra, seja o seu patrão, a sua família, os seus colegas de trabalho, aquilo que você sabe que é certo fazer e você faz. Então aqui Jesus ainda fala, que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito, ele os colocará. Isso aqui é uma palavra do Senhor, uma palavra de bênção que Deus deixou para conosco, para a gente seguir isso, procurar ser fiel ao Senhor nas mínimas coisas, sendo fiel nos mínimos detalhes, porque o Senhor, Ele observa, Ele sonda nossos corações e sabe muito bem quando procuramos sermos fiéis a Ele, mesmo às vezes em tempo de prova, seja no deserto que a gente estiver passando, porque é ali que Deus que permite que a gente seja provado, e ali o Senhor, depois daquela prova, o Senhor fala: não, meu servo foi fiel no mínimo. Então isso quer dizer que eu posso confiar algo maior na vida dele, posso depositar algo maior na vida dele, que Jesus ainda diz aqui, pois se nas riquezas injustas não foste fiéis, que é aquilo que não é seu, que às vezes você toma conta, e aí Jesus continua dizendo: quem vos confiará as verdadeiras, que são as de Deus para conosco? Então Jesus deixou bem claro: se você não é injusto aqui na terra com as pessoas que estão aqui mesmo ao teu redor, como Jesus pode então Deus te abençoar com as bênçãos verdadeiras, que é aquela que vem do céu, que é aquela que acrescenta e não nos causa dores? Porque aqui o Senhor deixa bem claro: tesouro eu tenho e riquezas douráveis para aqueles que me servem e andam em sinceridade. Deus tem muito para nos dar, tem muito para nos abençoar, e tudo aquilo que Deus nos dá vem com alegria, é algo duradouro, é algo que vem para nos alegrar, abençoar, e essas bênçãos vêm da tal forma que contagia até mesmo aquele que estão à nossa volta. Então seja uma pessoa prudente, seja fiel no pouco, seja fiel nos dízimos, nas ofertas. Às vezes você é contra ofertar, mas aprenda a servir ao Senhor com os seus dízimos. E todas as vezes que você for ofertar a Deus, oferte com alegria, com amor, porque Deus conhece muito bem quando nós depositamos algo para Ele, fazemos algo para Ele, principalmente a tua obra. Deus, Ele não precisa do nosso dinheiro, Ele precisa ver a sinceridade dos nossos corações para com Ele e para com a tua obra, porque fazemos então tudo com amor e carinho e com alegria, com regozijo, saber que você vai ali oferecer aquilo que é do Senhor, e através daquilo Deus vai te abençoar muito e muito e muito. E aqui Jesus continua dizendo: nenhum servo pode servir a dois senhores,
Porque há de aborrecer um e amar o outro, ou se há de se achegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Quando Jesus disse essa palavra, ele está querendo dizer: será que você tem amado mais o seu dinheiro do que a mim? Porque a palavra do Senhor diz: aonde tu ajuntares e colocares o teu tesouro, ali estará o teu coração. O que o Senhor quer dizer? Me sirva com os teus bens, com as tuas fazendas, com tudo que você tiver, mas que todavia eu seja prioridade na tua vida. Assim diz o Senhor, que eu seja prioridade na tua vida, que eu não fique em segundo nem terceiro plano, mas que Deus esteja sempre em primeiro plano, que você fazendo assim, as bênçãos do Senhor virão sobre ti e te alcançarão de uma tal forma tremenda que quando você olhar para as tuas riquezas, tuas fazendas, você possa dizer: eu sinto a presença de Deus quando estou no meu aconchego, quando negocio algo, eu sinto a presença de Deus, dá vontade de regozijar por saber que Deus é comigo e que o meu amor por Ele é maior do que tudo isso que eu tenho aqui. Então não deixe o Senhor Jesus em segundo plano, deixa Ele em primeiro, porque esse é o lugar do Senhor na nossa vida. Deus, Ele não aceita você deixar Ele como se fosse um segundo plano, porque sabe por que Deus não permite? Porque Ele não é um segundo plano. Deus, Ele é soberano, Ele é tremendo, é um Deus que é digno de toda honra, de toda glória. Antes de Deus fazer todas as coisas, o Senhor criou a natureza, criou tudo, mas a nós Ele criou para nós o adorarmos em espírito e em verdade. E que nada na nossa vida ocupe isso, que possamos sim sermos abençoados pelo Senhor, as nossas bênçãos, as nossas finanças, podemos sonhar e conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar nessa terra, mas que você faça isso e busque isso de tal forma que agrade ao Senhor, que agrade ao Espírito Santo, que é sensível, Ele conhece as nossas negociações, Ele está presente em tudo. Não adianta querer juntar dinheiro injustamente, porque é um dinheiro que, da mesma forma que vem tão fácil, também vai embora fácil. Mas se você estiver colocando Deus na frente, pedindo a Deus para que Ele te abençoe, as bênçãos do Senhor virão sobre ti de tal forma tremenda, e você glorificará o Senhor por toda a tua vida, dizendo que valeu a pena buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas foi-me acrescentada, porque eu coloquei Deus como prioridade na minha vida, porque esse é o dever de Deus para conosco, Ele ser prioridade, ser único, inseparável, amável por nós, não só porque Deus pode me dar muitas coisas, mas porque Ele é na nossa vida, pelo que Ele fez, o que Ele ainda pode fazer para aqueles que confiam e temem e obedecem ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua vida e de toda a tua alma. Eu também estarei falando sobre os discípulos no caminho de Emaús, que estarei lendo o livro de Lucas, capítulo 24, do versículo 30 em diante, que esse diz assim: e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, o lhe deu, abriram-se-lhes então os olhos e os conheceram, e ele desapareceu-lhes, e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Quando aqueles dois discípulos perceberam que Jesus estava com eles, foi no momento que Jesus já tinha desaparecido, porque Jesus estava ressuscitado já em um corpo de glória. Aí eu pergunto, será que a tua vida também não está do mesmo jeito? Aqueles dois discípulos sabiam do que estava previsto para acontecer com Jesus, porque Ele mesmo disse que Ele morreria, mas que ao terceiro dia Ele ressuscitaria. Então, aquele motivo de tristeza, de angústia daqueles dois homens, sabendo que Jesus foi crucificado, mas esqueceu que Jesus tinha dito que Ele ressuscitaria.
Ali Jesus se aproxima daqueles dois homens. E aquela tristeza, aquela angústia, aquele sofrimento foi tão grande, foi tão assim desnecessário, inútil naquele exato momento, porque faltou fé, faltou confiança, faltou a perseverança de saber que Cristo, que quando aquele ele faz, ele promete. E não estava simplesmente um homem falando, mas era o Filho de Deus falando para com eles. E ali Jesus se aproxima, percebe aquela tristeza, e Jesus caminha com aquele homem, chega até a casa, se senta à mesa, e aqueles dois homens não perceberam que Jesus estava com eles. Será que você também não está assim? Às vezes o teu problema tem sido tão grande, né? Você faz uma tempestade no copo d'água, parece que Deus te esqueceu, que esse sofrimento é tão grande que às vezes você tem uma impressão assim de que Jesus não está do teu lado, que Jesus não está contigo. E naquele exato momento, depois que Jesus abençoou, que eles apareceu, aí que eles perceberam que Jesus estava com ele. Queridos, tenha fé que Jesus está contigo. Este sofrimento não é para a vida eterna. Tudo é necessário na vida de um cristão para ser provado. Primeiro Deus nos prova para depois Ele nos abençoar. Porque a palavra do Senhor diz que não há vitória sem luta. Não há mérito sem antes você lutar. Jesus está com a tua vitória nas mãos dele. Mas é necessário que a gente lute, que a gente vença, que a gente persevere em oração, que a gente procure fazer a alma do Senhor com mais alegria, com ânimo, com sinceridade, como se fosse aquilo, fosse o que você tivesse, não como se fosse, como é o melhor que Deus tem para conosco aqui na terra. Não é simplesmente um cargo, não é simplesmente mais um trabalho que você está fazendo, não, querido. Não é mais apenas um rebanho. Deus, Ele não é um Deus de mesmice, é um Deus de coisas novas. A palavra do Senhor diz que a palavra dele se renova a cada dia. Deus, Ele é tremendo, cada trabalho é uma diferença, é uma experiência, é algo novo na tua vida. Não julgue um trabalho antes de você realizá-lo, porque às vezes você acha que é uma coisa, mas quando você começa a desenrolar aquele trabalho, o Senhor mostra para você, filha, é isso que eu queria te mostrar. Filho, é este o rebanho que eu queria te dar, porque nenhum é igual ao outro, todos são diferentes. Então não despreze que, por mais que você já esteja há tantos anos nesse cargo, mas está sempre mudando de igreja, de locais, porque assim Deus tem permitido, porque um vaso que é vaso mesmo, ele não fica só num lugar. Deus, Ele manda onde Ele quer, porque Ele é o dono da obra, é Ele que pega o vaso, é Ele que enche, é Ele que fala, é Ele que usa. O teu dom Deus te deu, mas é Ele que está cuidando de tudo. Então faça com alegria. Pare de ficar olhando para os lados, olhando para baixo, pensando que vai ser apenas mais uma coisa na tua vida. Não vai, querido. Porque Deus é um Deus de coisas novas. E se você está sentindo que nada não está mudando, é necessário que você desça à casa do oleiro. Porque você descendo à casa do oleiro, ali Deus falará contigo. E Ele vai te mostrar e vai te orientar como você fazer esse trabalho de tal forma que você consiga ver aquilo que é necessário ver com os teus olhos espirituais na frente deste conjunto e desse trabalho que o Senhor tem colocado na sua mão. Então, voltando ao assunto, discípulo no caminho de Emaú, não permita que essa prova, que essa dificuldade que você está passando, impeça de você sentir que Deus está contigo, porque Ele está contigo sim. O inimigo às vezes quer dizer, você está sozinho, não tem ninguém do teu lado, o rebanho não está te apoiando, esse cargo aí não vai te levar a nada, os teus amigos não estão nem aí com você. Aí Jesus aparece para você 24 horas dizendo, eu estou contigo e sou eu que velo para cumprir aquilo que eu te prometi. Jesus está conosco em todos os momentos da nossa vida. Não se precipite em dizer que Deus não está contigo, porque Ele está te vendo sim. Aqueles dois discípulos foram incapazes de perceber a presença de Jesus por causa do sofrimento. Mas que você peça, Senhor Jesus, abra os meus olhos espirituais, que eu consiga ver e sentir a Tua presença na minha vida, porque quando Deus te entregar a tua vitória, você vai entender que em nenhum momento o Senhor te deixou só. Ele apenas estava em silêncio, te provando,
te conhecendo melhor, vendo o que você seria capaz de fazer para continuar lutando pela tua salvação, mesmo quando Deus permite que você fique só na multidão, porque Ele quer que você entenda que o homem não pode fazer nada por você, mas que Ele pode fazer muito mais por você e muito mais do que você imagina, porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. E os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Às vezes o que você tem projetado, tem sonhado, às vezes é pequeno e Deus quer te dar experiência para você entender assim, filho ou filha, o que eu tenho contigo é um pouco maior do que isso. Mas antes disso, é necessário que você cresça, que você entenda o quanto que você é precioso e preciosa para mim. É para mim. Então, não deixe de buscar a presença do Senhor, não deixe de adorar o Senhor em nenhum momento, porque a gente passa um momento de angústia, às vezes a gente quer se calar. Louve a Deus mesmo com as suas lágrimas, mesmo em gemidos, que o Senhor Ele vai nos ouvir, porque o Espírito Santo leva ao Pai com gemidos inexprimíveis. Assim o Senhor faz com aquele que o busca de todo o teu coração. Então busque o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, e não abaixe a tua cabeça, levanta, prossiga em frente, sacode a poeira e diga que maior é quem está comigo do que aquele que está no mundo, porque já minha vitória já está garantida em Cristo Jesus e eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus Cristo, pois Ele é fiel para conosco e antes que nós nascêssemos, o Senhor Jesus já nos amava, já tinha nos escolhido para uma grande obra e que você possa dizer: eis-me aqui, Senhor, para essa grande obra, que o Senhor vai dizer: eis-me aqui, servo meu, para ser usado por Deus aqui na terra e que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém.